Yes. Eu posso. Porque o jogo não acaba aqui. Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do 8º andar. Mas o jogo não acaba aqui. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Eles diziam, o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença. E o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla. E eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado, o pecado da vaidade, o pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim, perfectum. Feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas.
Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade? E quando encontram, ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto, houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui, reinvente-se, reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. A ideia do ainda dá, ela se dá não de modo ilimitado. Os romanos antigos têm uma frase que eu uso com muita frequência, lembrando a necessidade de darmos um passo além. Eles diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível nós derrotarmos o vírus, na tua opinião. É impossível fazer uma sociedade afastar-se momentaneamente e tomar cuidado, na tua opinião. É impossível que pessoas não entendam que elas não podem se grudar, se abraçar, se descuidar, na tua opinião. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Interessante. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade. Por isso, voltando aqui a uma grande menção que sempre gosto de fazer, né, citando William Shakespeare, a vida é feita da mesma matéria que os sonhos. A nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos. Significa que nós somos capazes, sim,
de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho. Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa de 2022. Isso é delírio. Disse, não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer novena? Lamento. Há limites. Ah, mas você... E eu, apesar de não parecer, eu joguei futebol durante 20 anos. Mas agora eu tenho um limite que é concreto. Como eu recebi uma prótese no joelho direito, isso significa que eu não consigo mais, né, fazer aquilo que eu gostava de fazer. É claro que é tentador ser infiel, porque quando você é infiel, você consegue satisfazer expectativas contraditórias sobre você mesmo. Eu me lembro de uma senhora que me telefonou, e uma senhora me ligou da Liga das Senhoras Católicas. Professor, eu sou sua aluna lá na USP, da terceira idade. O senhor não se lembra de mim, mas eu acompanho o senhor há muito tempo. E queria lhe fazer um convite, para o senhor dar uma palestra na nossa liga. Eu vou cobrar caro e o dinheiro vai todo para as crianças com câncer. O senhor topa? Pode fechar, tá marcadíssimo. Só mais uma coisinha. Não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito. Mas tem umas amigas mais idosas do que eu. Pensei, nossa, não dá para o senhor dar uma maneirada? Como assim uma maneirada? Pega leve, pega maneira na energia, nos palavrões sobretudo. Dá uma maneirada. Não vai dar não, dona. Ou eu vou, ou eu não vou. Eu sou a energia. Eu sou os exemplos. Eu sou o palavrão. Não, ou eu vou, ou eu não vou. Lamento, não consigo me mutilar. Não posso ir pela metade. E depois, mesmo que a senhora não esteja muito preocupada com a minha mutilação, pare para pensar, quem é que vai comprar os ingressos? Ah, todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. E o que essas pessoas esperam de mim? Ah, que o senhor faça o que o senhor sempre faz. Por acaso elas esperam que eu dê uma maneirada? Não, elas não. Então por que nós vamos traí-las se são elas que vão ajudar as crianças? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram, porque já pediram outra palestra. Professor, só uma coisinha, não vai esquecer do caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores da gente. E nesse momento você deve passar a régua de tudo que eu falei e concluir. Professor, pelo que eu entendi, o que o senhor quis dizer para nós é que bom mesmo é quando a gente ama. Agora, se a gente não ama, pelo menos vamos combinar quais são os valores e respeitar os valores que vão presidir a nossa relação. É isso? É. E o que eu ganho com tudo isso, professor? E a resposta é que o amor e a ética são o caminho mais confiável para um instante de vida feliz. E eu tenho 3 minutos e 30 para tentar propor a você uma definição de felicidade. E eu vou encarar. Dessa vez, eu vou deixar de lado Platão, Aristóteles, Cristo e todos os outros que me ajudaram nessa palestra. Agora sou eu. Se você não gostar, joga fora. Eu diria para você que da mesma maneira que uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que se espera dela, a vida deve ter gosto de felicidade, é isso que se espera dela. A verdade é que no mundo da vida tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango, como também tem muita vida ruim, que não tem nenhum gosto de felicidade. O gosto do morango você sente quando morde a torta. O gosto da felicidade você sente cada segundo que vive a vida. Professor, mas que gosto é esse?
Agora vem, o gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. O gosto da felicidade você sente cada instante que você se agarra para que ele não acabe, que você estica, que você lamenta que tenha acabado, que você começa a procurar um jeito de repetir. Instante de felicidade é isso, instante de vida que você não admite que acabe tão cedo. Diz o profeta Zaratustra do Nietzsche: viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. Eu acho muito. Se você conseguir desejar que aquele instante dure um pouquinho mais, já é bom demais da conta. É claro que muito da nossa vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia, passa a semana esperando o fim de semana, passa o mês esperando o quinto dia útil, passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quanto mais você torce para o dia acabar, para a semana e o mês acabar, você está torcendo para a vida acabar mais cedo? A felicidade só pode ser o contrário, é a sua torcida e o seu desejo para que a vida não acabe nunca. A cada instante, por que acabou? Fala mais um pouco aí. Era o que eu pretendia para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha percebido. Que pelo menos por um segundo você não tenha se dado conta de ter assistido uma aula de filosofia que durou quase 1h15. Que pelo menos por um segundo tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama. Tenha pensado em trazer a mãe ou o filho. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz nesse segundo. Agora você já sabe o caminho. Se você torcer para não acabar, é porque está valendo a pena viver daquele jeito. Se você estiver torcendo para acabar, se happy hour tiver mesmo que ser sexta-feira, troque de vida. Ninguém merece patrocinar a própria tristeza o tempo inteiro. E eu posso te garantir que se eu conseguir ser causa da tua felicidade, mesmo que tenha sido por um único segundo, todos nós discípulos do filósofo Cristo sabemos que dar causa à felicidade de alguém, nem que seja por um mísero segundo, é a única meta que de fato vale a pena perseguir. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro. Pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade. Yes. Eu posso.
Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Vocês receberam um carro da vida, dirige o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Depois disso, olha, nunca perca a humildade. Tenham sempre consideração pelas outras pessoas. Procure sempre aprender. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, e as pessoas às vezes acham que é marketing pessoal, mas não é. Que eu digo, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Isso dá para fazer. Claro que você não consegue fazer isso em tudo, então, quer dizer, não vou querer jogar squash como eu jogava 10 anos atrás, então, mas dá para quebrar o galho, dá para levar. Então, uma cabeça, aprender, coitado, dá para fazer. Dá para continuar sempre em evolução. E o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender. Acredita e busca aprender. Seja humilde. Tenha determinação. Tenha vontade de fazer. Usa a disciplina. Tenha equilíbrio na vida. Acho que vai dar tudo certinho. Exatamente a crise é a crise que revela as pessoas. A crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento. E aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho. Quando é que chega esse momento chamado futuro? Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente. E o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro. Nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente. E o minuto seguinte é o meu presente. Logo, eu vivo, inspirado em parte na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento. E esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro,
Não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu terei a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final, aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto, quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas. Há 48 horas, esse era o jornalista mais bem pago, mais respeitado, ocupando o posto mais importante da imprensa brasileira. Hoje está sem emprego. Ó fortuna, velut luna, diz a Carmina Burana, a fortuna muda como a lua, não? Não existe paz no mundo, nulla pax in mundo, diz um motete do Padre Vivaldo. Não existe paz no mundo, porque a cada dia vem uma questão. Eu nunca sei o passo seguinte. Assim como eu vim para cá, vindo do aeroporto, o carro poderia ter tido um problema. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas, e esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro, eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite. Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade eu vi estavam em bares. Vocês estão em uma palestra uma noite. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de strato-agos, o estratego, é a antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância a crescer. Mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe, coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, mais vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. Estratégia é tipicamente humana. É a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia. E essa estratégia ela é muito importante. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente,
Eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante, Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse: só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem. Só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem. A família perfeita, Eva, a companheira. Não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total. O dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra. Nosso mundo é cheio de regras. Só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próximo de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não? E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, não est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo, porque tudo que te protege te sufoca. Usando a metáfora da gestação, do embrião, da galinha, do pinto no ovo. Se até o 21º dia, 3ª semana, o pinto romper o ovo, ele morre. Se a partir da 3ª semana ele não romper, ele também morre. Toda vez que eu protejo demais um filho, um aluno, um subordinado, eu o torno limitado. Todas as vezes. Não há fórmula mais clara para tornar alguém imbecil do que mimá-lo. Quando eu mimo alguém, eu reduzo a sua humanidade. Ou seja, tudo que me protege também impede que eu saia da zona de conforto. Vamos dar agora um princípio mais psicológico e filosófico. Por que a estratégia é difícil? Ora, eu sei que se eu comer o doce, o donut, que aqui está, eu vou ser feliz agora. E se eu não comer, eu vou ser feliz no futuro. Se eu comer o doce, eu vou ter 1 minuto de prazer na boca. E o resto da vida estará na minha barriga, no meu quadril. O resto da vida. Eu tenho opção entre 2 caminhos. O prazer imediato ou o prazer estratégico de médio e longo prazo. Se eu comer comida carregada em gordura, bacon, pururuca, eu tenho só a vantagem de não ter Alzheimer. Porque quem come gordura diariamente
morre antes de chegar à idade de ter Alzheimer. É uma vantagem, é uma vantagem. Comida gordurosa impede doenças degenerativas. Você passa para outra aos 35 no máximo. Bem, eu tenho que tomar decisões a todo instante. Acontece que o prazer de ficar na cama para alguns, ele é imediato. E ter que fazer alguma coisa, ir para a escola, estudar, produzir, rezar, é um prazer que vai no momento seguinte. Então nós temos que optar entre dois prazeres, e isso vem a pergunta: como eu saio dessa acomodação? Como é que eu quebro a tendência cerebral, cultural, de seguir o que é mais fácil, de seguir o que é mais prático, seguir o que é mais agradável ao cérebro? Isso é uma questão importante. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu sou protagonista. Em primeiro lugar, eu tenho que entender, analisando a vida de grandes pessoas, intelectuais, militares, estadistas, místicos, que eu sou protagonista. Em toda a história, nós estamos tomados por dezenas de milhares de exemplos de protagonismo. Pessoas que saíram da sua zona de conforto e implantaram uma mudança extraordinária. Gente como Machado de Assis, mulato, epilético, filho de uma mulher muito pobre e que de repente decide ser o maior escritor da língua portuguesa. Nada na sua biografia indicava isso. Havia uma donzela analfabeta, sem formação, no interior da França. Ela teve uma ideia: eu vou até o rei da França e vou libertar o país. É Joana d'Arc. Esses protagonismos são excepcionais nesses casos, mas eles são cotidianos, de pessoas que superam crises, que têm essa consciência profunda de olhar além do horizonte, além do ambiente imediato, além das coisas limitadoras do momento. Esse protagonismo, ele é fundamental em qualquer campo que vocês atuem. Sonhar mais. Disse um publicitário em São Paulo, Nizanguanais: você deve sempre querer ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio. Você não deve mirar no médio, porque você vai ser menos. Você deve mirar alto. Você deve mirar alto. Você deve aspirar a mais. Você deve tentar cada vez mais através de uma racionalidade estratégica. Nós podemos muito mais do que nós fazemos. As pessoas me perguntam, eu tendo a ser irônico na resposta, elas me perguntam: Leandro, como é que você consegue ler tanto? É complexo, mas eu vou revelar o segredo. Para ler tanto, o segredo é: senta, abre o livro e lê. Pronto. E quando termina, pega outro livro. Como é que você consegue acordar assim? Toca o celular, eu abro os olhos, eu levanto e começo o meu dia. É isso. Nossa, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Fazendo. Agora, uma coisa importante para dizer: quando eu era muito jovem, graças à influência do meu pai, comecei a estudar francês e outras línguas. Depois fui para a Aliança Francesa, depois juntei um dinheirinho, passei uma parte da minha vida na França. Aí eu recebo um professor, traduzo, faço qualquer coisa, e eu ouço de um colega: nossa, Leandro, você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum. Eu não ganhei o dom das línguas. Nunca baixou uma tocha na minha cabeça e eu passei a falar línguas. Cada língua foram anos de sacrifício e saiu. E aí eu entendi uma coisa que eu digo com certa alegria e certa dor: sorte, jeito, talento é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. É muito importante isso, gente. Quando o vagabundo olha: eu não sei o que você faz, sua casa está tão arrumada. Eu arrumo, é assim, eu arrumo. Mas qual o segredo de conseguir fazer isso? Fazendo. Ah, mas eu não consigo. Então morra. Não venha me perguntar o que fazer. Claro, não desejo a morte de ninguém, mas tem gente que está consumindo oxigênio num planeta que tem tão pouco, né? Tão pouco oxigênio a esse respeito. Eu quero distinguir uma coisa muito importante. Sou um especialista em religiões. Religião é uma parte central da espécie humana. Não há povos até o momento espontaneamente ateus. O ateísmo é sempre uma imposição do Estado na espécie humana. A religião é central na nossa espécie, mas eu quero distinguir da magia, associação de poderes a objetos materiais, a magia.
E é isso que eu quero condenar. Abandonem a magia. Parem de comer lentilha no ano novo para ter dinheiro, gente. Cada grão 1 milhão. Não tem um pé rapado que não acredite nisso. Todo ano está lá no Serasa, o ano inteiro, mas continua comendo lentilha. Parem de comer e guardar sementes de romã no ano novo. Parem de fazer macumba. Parem de atribuir objetos poder. Isso é um erro. É um erro porque é inútil. Parem de usar roupa amarela para atrair dinheiro no ano novo. Parem de usar cueca vermelha para atrair amor. O que você atrai com uma cueca vermelha, gente? Mas o que você atrai? Que Exu vai chegar na sua vida com uma cueca vermelha? Não amarrem fitinha do Bonfim, aquilo nunca mais sai do pulso, gente, nunca mais. Se fica com aquilo até a segunda vinda de Jesus, é uma coisa espantosa, aquilo nunca mais sai, não? Então, distingam o que é um ato de fé, de entrega religioso, da magia, que atribui a objetos poder. A magia é um sinal de infantilidade psíquica, ela é compreensível em crianças. Eu nunca uso a expressão, e não gosto de energia. Esse ambiente tem uma energia boa. Eu vou com alunos ricos de São Paulo para a Ásia, estamos num hotel no Butão, e elas dizem, esse hotel tem uma energia boa. Eu disse, não, ele é luxuoso, custa $1.000 a diária. Não é energia, gente. Não é energia. Essa mulher a energia dela é muito pesada. Não, ela é chata, ela é insuportável. Não tem nada a ver com energia, gente. Não existe energia. Não adianta, tendo um problema a resolver, em casa, na empresa, onde for, não adianta se fechar numa sala, colocar cristais, cantar mantras. Podem encher a sala de imagens de Buda, de elefante, de arroz, podem fazer o que quiser, o problema continua lá. Não continua lá. Então, essa questão é superar essa coisa que eu escuto e que me perturba. Eu sou muito prático. Leandro, você fala bem, mas sabe por quê? Você é de aquário. Aquário é ar. Quem é de aquário aqui ou de gêmeos fala bem. Mas que pessoa organizada, virgem, tem obsessão com a ordem. Nossa, mas que pai afetivo, câncer, é pura emoção. Câncer e peixes choram em inauguração do supermercado, choram ao pôr do sol. Mas que chefe terrível, leão. Leão é o cão chupando manga quando manga. Não existe isso. Que planeta estava em cima de você na hora do nascimento? Nenhum dos planetas estão alinhados. Não tem nenhum planeta em cima de você. Abandonem isso. Abandonem. Sigam o conselho do Antigo Testamento. Não vão procurar necromante de Endor para o rei Saul. Não vão procurar coisas que são mágicas. Ou seja, a magia atrapalha o progresso das pessoas. Ela atrapalha. Façam as coisas que devem ser feitas. Se querem o conselho dos meus formadores jesuítas, trabalhem como se Deus não existisse e rezem como se o homem não existisse. É errado ficar esperando magia. É errado ficar tornando objetos essa fonte. Esse determinismo, por que você não deu certo? É karma. É karma. Karma é compreensível em Piracicaba, outras cidades. Está indo muito rápido, karma. Mas não tem sentido. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia, só sei que nada sei. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui.
quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos. Somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco: mas para que serviu tudo que eu fiz? Se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara. E Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre. Mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence.
Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli, cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros. Eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do 8º andar, mas o jogo não acaba aqui. Deus vomitará os mornos. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A felicidade dos gregos é essa: um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida, todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião. Que não é quente nem fria. Gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna, refrigerante morno, comida morna, mate morno, café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz: não, toma um café. Eu falo: não, obrigado, não, ele foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Você gosta do morno? O morno é um perigo, não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade, é medíocre, tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só, você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão, na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele.
Morna na política, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Não me meto nessas coisas, não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava e falava assim, puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? Essa é a escola da tristeza, em que você fica ali esperando o ano que vem chegar, esperando o ano acabar, esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade, porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do 5º dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu na sala de aula. O senhor se acha? Não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali, dando aula, com um monte de gente assistindo? E você dirá, professor, e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso.
A felicidade é quando você gostaria que não passasse, é quando você lamenta o final do dia, é quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema e só se lembra que está no cinema quando o filme acaba e você lamenta muito de tão bom que era o filme, de tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso, torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar.